Louis Honslev. Prolegômenos a uma. Teoria da linguagem. Capítulo 1. Estudo da linguagem e teoria da linguagem. A linguagem, a fala humana, é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. Ela é inseparável do homem e o acompanha em todos os seus atos. A linguagem é um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e suas ações. É também o meio pelo qual influencia e é influenciado, constituindo a base última e mais profunda da sociedade humana. Além disso, é o recurso indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a existência. Quando o conflito se resolve no monólogo do poeta ou na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam ao nosso redor, prontas para envolver os frágeis germes de nosso pensamento e acompanhar-nos inseparavelmente ao longo da vida. Elas estão presentes tanto nas mais humildes ocupações do cotidiano quanto nos momentos mais sublimes e íntimos, daqueles que a vida de todos os dias retira. Graças às lembranças encarnadas pela linguagem força e calor, a linguagem não é simples acompanhante, mas sim um fio profundamente tecido à trama do pensamento. Para o indivíduo é o tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade, da terra natal e da nação, um título de nobreza da humanidade. O desenvolvimento da linguagem está tão intrinsecamente ligado à personalidade de cada indivíduo, à pátria, à nação, à humanidade e à própria vida que se pode indagar se ela não é apenas reflexo dessas instâncias ou se é de fato a fonte de seu desenvolvimento. É por isso que a linguagem sempre cativou o homem, seja como objeto de encantamento poético, seja como objeto de descrição científica. A ciência buscou ver na linguagem sequências de sons e movimentos expressivos, suscetíveis de descrição exata, física e fisiológica, cuja disposição forma signos capazes de traduzir os fatos da consciência. Procurou-se, através de interpretações psicológicas e lógicas, reconhecer nesses signos as flutuações da psique e a constituição do pensamento, as primeiras, na evolução e na vida caprichosa da língua, a segunda nos próprios signos, entre os quais se destacou a palavra e a frase, imagens concretas do conceito e do juízo. Assim, a linguagem, concebida como sistema de signos, deveria fornecer a chave tanto para o sistema conceitual quanto para a natureza psíquica do homem. Como instituição social supraindividual, deveria contribuir para a caracterização da nação, como fenômeno sujeito a flutuações e evoluções. Deveria abrir caminho para o conhecimento do estilo da personalidade e para a compreensão das longínquas vicissitudes das gerações desaparecidas. Desse modo, a linguagem adquiriu uma posição-chave, capaz de abrir perspectivas em múltiplas direções. Nessa concepção, mesmo quando se torna objeto da ciência, a linguagem deixa de ser um fim em si mesma e torna-se um meio de conhecimento cujo objeto principal reside fora dela, ainda que seja o único caminho para alcançá-lo. É nesse sentido que se toma como instrumento de um conhecimento transcendental, em seu sentido etimológico próprio, e não de um conhecimento imanente. Daí decorre que a descrição física e fisiológica dos sons da linguagem corre o risco de reduzir-se ao físico e ao fisiológico puros, e que a descrição psicológica e lógica dos signos, isto é, das palavras e das frases, facilmente se converte em mera psicologia, lógica ou ontologia, perdendo de vista seu ponto de partida linguístico. A história confirma isso. E mesmo que não o confirmasse, ainda assim os fenômenos físicos, fisiológicos, psicológicos e lógicos, enquanto tais, não constituem a própria linguagem, mas apenas aspectos exteriores e fragmentários, escolhidos como objetos de estudo não por interesse intrínseco, mas porque abrem acesso a outros domínios. Essa mesma postura se verifica quando, com base em tais descrições, a pesquisa linguística se atribui como tarefa compreender a sociedade humana ou reconstituir as relações pré-históricas entre povos e nações. Não se trata aqui de diminuir o valor dessas perspectivas ou empreendimentos, mas de chamar atenção para um perigo, o de apressar-se em direção a objetivos fixados e, com isso, negligenciar a própria linguagem meio imprescindível para atingi-los. Na vida cotidiana, a linguagem raramente atravessa o umbral da consciência. O mesmo ocorre muitas vezes na pesquisa científica. Há algum tempo se compreendeu que, ao lado da filologia, que busca, no estudo da língua e dos textos, alcançar uma consciência literária e histórica, há lugar para uma linguística cujo objetivo seja a própria linguagem. Mas o caminho até a realização dessa proposta mostrou-se longo.
A história da linguística tradicional confirma que o estudo comparativo e histórico das línguas, ainda que tenha produzido contribuições valiosas, não se orientou diretamente para o conhecimento da natureza da linguagem, mas utilizou-a como meio para estudar sociedades, contatos entre povos e processos históricos. Mesmo quando se acreditava lidar com a língua em si, lidava-se com seus fragmentos, desiecta membra, sem apreender sua totalidade. Para construir uma verdadeira linguística, é necessário proceder de outro modo. Ela não deve ser simples ciência auxiliar ou derivada, mas buscar aprender a linguagem como um todo autônomo, uma estrutura sui generis, que possa ser tratada cientificamente sem se reduzir a fenômenos extralinguísticos. Somente assim a língua, enquanto tal, deixará de escapar à observação e de nos iludir. A importância desse método se revelará a longo prazo, nas repercussões que terá sobre a epistemologia geral, sobre as filologias e sobre a chamada linguística tradicional. Seus resultados permitirão, entre outros, estabelecer uma base homogênea para a comparação das línguas, superando o particularismo conceitual que tem sido o grande obstáculo da filologia, e possibilitando uma linguística genética racional. O trabalho preliminar dessa nova linguística consiste em construir uma teoria da linguagem, uma teoria que formule e descubra suas premissas, que indique seus métodos e fixe seus caminhos. O presente estudo constitui os prolegômenos de tal teoria. Enquanto o estudo da linguagem, em seus múltiplos objetivos, é essencialmente transcendental e tem muitos adeptos, a teoria da linguagem imanente conta com poucos. Importa distinguir teoria da linguagem de filosofia da linguagem. Como em qualquer disciplina científica, houve tentativas filosóficas de justificar os métodos de pesquisa, mas na maior parte das vezes essas especulações foram subjetivas, superficiais ou passageiras. Faltou continuidade, o que levou a considerar tais esforços como mero diletantismo. O presente estudo, contudo, pretende demonstrar que não é inevitável cair nesses vícios. É possível formular uma teoria científica da linguagem, reinterpretando criticamente o material acumulado pela pesquisa anterior e extraindo dele o essencial. Nesse percurso, não se pode deixar de reconhecer a contribuição pioneira de Ferdinand de Saussure, cuja obra permanece referência indiscutível. O trabalho aqui exposto contou, em sua preparação, com discussões realizadas no Círculo Linguístico de Copenhague, em colaboração com H.J. Udall, entre 1934 e 1939, e com diálogos frutíferos com Gengis Jensen e Edgar Tranek-Jair Rasmussen. No entanto, a responsabilidade última por este estudo é inteiramente do autor.